Bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso da Física de Aristóteles. Nesta aula, então, vamos ver o livro 3 e o livro 4 da Física de Aristóteles. O livro 3 da Física de Aristóteles trata, então, da teoria do movimento e da teoria do infinito. O movimento enquadra-se dentro do fenômeno que chamamos mudança física. Esta é entendida como passagem de um modo de ser a outro modo de ser no mundo corpóreo. Há duas grandes modalidades de mudança, a substancial e a acidental. A mudança substancial é a passagem de uma substância a outra. Distinguimos três tipos de mudança substancial: a corrupção física, a geração e a conversão. A mudança acidental é a passagem num corpo físico de um modo de ser acidental a outro modo de ser acidental. Distingue-se três tipos de mudança acidental: o aumento e a diminuição, a alteração e a transladação. A mudança acidental é demorada e contínua. Movimento, segundo Aristóteles, é o ato de um ser em potência, precisamente na medida em que está em potência, e é a passagem da potência ao ato, ou de um modo de ser potencial ao correspondente modo de ser atual. Além do movimento, o livro também discute o infinito, apeiron, o ilimitado. Ele faz uma distinção entre o infinito de composição e o infinito de divisão, e entre o infinito atual, ou real em ato, que é o agora, e o infinito potencial em potência. Ele também argumenta contra a existência do infinito atual em todas as formas, incluindo organismos, substâncias e vazios ilimitados. Aristóteles diz que o único tipo de infinito que existe é o potencial. Ele o caracteriza como aquilo que serve como sujeito da conclusão de uma magnitude e potencialmente um todo. O infinito desprovido de qualquer forma é assim incognoscível. Aristóteles escreve: não é que existe algo além que é infinito, mas sim porque além dele sempre existe algo. O livro 4 da Física de Aristóteles discute os pressupostos do movimento: o lugar, o vácuo e o tempo. O livro começa por distinguir as diferentes formas que um corpo pode estar sob o poder de outro. Ele compara o lugar a um recipiente móvel ou um vaso. Ele define o lugar assim: o limite imóvel e mais íntimo que o circunda é o lugar inicial de um corpo. Ao contrário do espaço, que é um volume que coexiste com o corpo, o lugar é a fronteira ou superfície. Ele ensina que, contrariamente aos atomistas e outros, o vazio não é só inútil, mas leva a contradições lógicas, tornando o movimento impossível. O que Aristóteles chama de vazio não é o mesmo que uma falta de ar, ou de um outro corpo sensível, que hoje se chama vácuo. O tempo é um aspecto constante do movimento e no pensamento de Aristóteles não existe por si próprio, é relativo aos movimentos. O tempo é definido como o número do movimento segundo o aspecto do antes e o depois. Por isso, o tempo não pode existir sem uma sucessão. Na próxima aula, vamos ver o livro 5º, o livro 6º, o livro 7º e o livro 8º, encerrando a parte da física geral aristotélica. E daí, na aula final, nós vamos ver a física geral aristotélica e suas partes subjetivas. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.